Gente, numa das minhas primeiras aulas na faculdade aqui nos Estados Unidos, a professora falou: evitem usar phrasal verbs. E a minha reação foi: What the hell? Eu passei a minha vida inteira escutando dos professores de inglês que eu tinha que memorizar todos os phrasal verbs, e aí chegou essa professora americana e me falou que eu não tinha que usá-los? Acontece que, aparentemente, uma linguagem com muitos phrasal verbs é considerada uma linguagem mais informal. Então, muita gente acha que se você está escrevendo um texto um pouco mais formal, tipo um texto acadêmico, você deve evitar o uso de phrasal verbs. Mas a boa notícia é que muitos phrasal verbs possuem sinônimos que são derivados do latim. E isso é uma ótima notícia, principalmente para gente que tem como língua materna um idioma derivado do latim. Então hoje eu vou ensinar para vocês 5 phrasal verbs muito usados no inglês e seus respectivos sinônimos. E aí você decide se você quer usar os phrasal verbs e soar mais como um nativo, ou se você quer usar os sinônimos derivados do latim e soar mais intelectual ou rebuscado. It's up to you. O primeiro phrasal verb de hoje é to fill out, que significa preencher ou completar. Tipo, completar um formulário, preencher uma ficha. Mas neste contexto, você poderia muito bem utilizar o sinônimo derivado do latim, que é o verbo to complete. Please fill out this form. You mean complete this form? O segundo phrasal verb de hoje é to make something up. Make up pode significar várias coisas, inclusive maquiagem, mas to make something up significa inventar algo. E, de novo, você pode usar o phrasal verb ou você pode usar o sinônimo derivado do latim e bem mais fácil, que é to invent. You're not making up this story, are you? Not at all, I'm just inventing it. O terceiro phrasal verb de hoje, e talvez o mais útil dessa lista, é o to find out. To find out significa descobrir e guess what? Você também pode utilizar o verbo to discover em inglês como sinônimo. I just found out that you discovered the truth. And I just discovered that you found out that I discovered the truth. Este phrasal verb vai para os ressaqueiros de plantão, que é to throw up. Eu tenho certeza que muitos de vocês já sabem que esse phrasal verb significa vomitar, mas por que não utilizar o verbo em inglês derivado do latim to vomit? Oh man, I drank way too much. I can't stop throwing up. Don't worry, you're gonna stop vomiting soon. E o último dessa lista de hoje é to get rid of. Também é muito usado e significa se livrar, eliminar. E em inglês, em vez de falar to get rid of, você pode muito bem utilizar a palavra, o verbo to eliminate, que é um pouco mais formal, mas é bem mais fácil pra gente. Então, todos esses verbos derivados do latim podem soar um pouco mais formal para um nativo, mas pra gente, na verdade, é bem mais fácil, né? Então, é um pouco irônico isso, que uma coisa mais complicada para um nativo seja mais fácil pra gente, mas é o que acontece. I want to get rid of all limiting beliefs, and I just want to eliminate toxic people from my life. Bom, gente, esses foram os 5 phrasal verbs de hoje e seus respectivos sinônimos mais formais e, ao mesmo tempo, mais fáceis para nós brasileiros. Espero que vocês tenham curtido este vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar uma curtida, compartilhar o vídeo com os amigos, porque isso ajuda muito o canal e eu vou ficar muito agradecida. E também deixar um comentário aqui embaixo me contando se vocês querem ver vídeos como este, mais vídeos como este aqui no canal e qualquer outra coisa que vocês queiram me falar, só deixar um comentário aqui embaixo que eu leio todos. E muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. Beijos! Speak up! Do you want me to express my opinion publicly? Oh my gosh, you're so annoying.